A família no propósito de Deus. São vários textos. A Bíblia é um livro que, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como Jesus, como Pedro, como Tiago, como o apóstolo Paulo, em alguma passagem eles falam algo sobre a família. E como igreja, nós temos que tocar nesses assuntos também. Eu coloquei até o tema, que até falei bem claro para as meninas ali, ó, não coloca a família o propósito de Deus, não, a família no propósito. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, nós vemos que houve uma família, que era o propósito, mas com a queda saiu do propósito, mas o propósito de Deus continua. Então nós temos que procurar encaixar a nossa vida no propósito de Deus, para que a nossa casa venha estar no propósito inicial, no propósito que foi lá no princípio, que Deus queria para a humanidade. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eu quero ler algumas passagens aqui para você, porque a Bíblia, ela nos referencia. E eu poderia pegar apenas uma passagem e pregar somente nela, mas ela tem uma riqueza de detalhes e de assuntos que eu quero estar passando de uma maneira breve, mas te apontando para o ensino, para que você venha estar vivendo nesse propósito em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o 24 diz assim. Estão colocando ali atrás também, então? Pessoal aqui, deu certo o programa? Amém, glória a Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal no campo e toda ave nos céus, os trouxe a Adão, para que este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi seu nome. Adão pôs nomes no gado, as aves dos céus, todo animal do campo. Para o homem não se achava ajudador idônea todavia. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, cerrou a carne no seu lugar, ou seja, fechou a carne no lugar, depois que tirou a costela. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, ou se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Uma carne. Desde o princípio de tudo, nós vemos Deus sempre em família. Até mesmo antes da criação do homem, nós vemos ali a família. Nós conhecemos ali no mistério da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus ali no Espírito Santo. Um conceito de família sempre está atrelado à divindade. Família é algo divino. E quando Deus olha para o homem e vê que ele está só, e que isso não era bom, ele não pegou de nenhum dos animais, ou de nenhum outro ser, ou nem fez a mulher como Adão, retirando do pó da terra, mas para que eles entendessem que são codependentes um do outro, que há um elo perfeito entre o gênero masculino e feminino, tirou da costela de Adão, ou seja, do seu próprio corpo, do seu próprio sistema biológico, a mulher que lhe seria um com ele. Adão, o nome Adão, está atrelado a um homem. A palavra Adão vem de homem, significa homem. E do homem, no início, a mulher foi tirada. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12, ele deixa bem claro esse elo, para que nem o homem se ache melhor do que a mulher, e nem a mulher se ache melhor do que o homem. Ambos foram criados em perfeição, em sintonia e no elo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, Paulo diz o seguinte:
Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, ou seja, ali em Adão, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, diante de Deus, nem a mulher é mais importante e nem o homem é mais importante. Diante de Deus, tudo provém dele. Está me entendendo? Biblicamente falando, a gente vê algumas pessoas, principalmente, que não coadunam da mesma fé nossa, tentando impregnar na Bíblia que a Bíblia é um livro machista, que rebaixa a mulher. Mas se você ler a Bíblia, você verá que não tem nada disso. Ao contrário, a Bíblia põe tudo em harmonia, põe tudo no mesmo nível, dizendo o seguinte: o homem, a mulher veio do homem, mas depois disso, o homem provém da mulher. Como nós acabamos aqui de consagrar ao Arthur, quem gerou esse pequeno menino na barriga foi uma mulher, que foi a mãe dele. Todo mundo que está aqui foi gerado na barriga de uma mulher, sabia disso? Todo mundo. Em perfeita sintonia, em perfeito projeto de Deus. Por mais que nós vemos aí, hoje em dia, as pessoas tentando mudar alguns conceitos, até mesmo pessoas que nascem mulher e começam depois a ter uma aparência masculina, dizendo que é homem, vira e mexe, às vezes fica grávido. Você já viu isso? Aí fala, o papai está grávido. Não, meu amigo, o papai não está grávido. Ali pode estar parecendo um homem, mas é uma mulher. Amém? Porque isso foi a criação de Deus. Jamais um homem biológico vai parir alguém. Jamais. Escreva onde você quiser. Jamais. E não sou eu que digo, é a ciência. Porque o nosso mecanismo interno foi programado para ser o que somos. E a mulher foi programada para ser o que ela é. Amém? Isso é bíblico, está aqui. É perfeita sintonia. Então, o conceito inicial de Deus, o que nós vemos é macho e fêmea. A família, eu quero que você entenda o seguinte: por causa do pecado, nós vemos que, infelizmente, muitos projetos não acontecem, ou pelo menos são quebrados. Às vezes nós vemos um homem saindo de casa, uma mulher abandonando seus filhos, ou uma bagunça, mas esse não é o projeto de Deus. Amém? O projeto de Deus é que um homem olhe para uma mulher como sendo um com ele, e a mulher olha para o homem como sendo um com ela, e permaneçam uns com os outros, entre si ali, num relacionamento, até o final da sua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 3, diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido aquele que fez desde o princípio, macho e fêmea os fez, modelo de família. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, serão dois, uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então nós entendemos que Deus, no princípio, fez macho e fêmea. No Novo Testamento, Jesus referenda aquilo que foi o início da criação. Esses dias eu estava vendo um pregador que é adepto de uma teologia que tenta atualizar a Bíblia. E ele não aceita os escritos do Antigo Testamento, é claro. E nem Paulo. Para ele, tanto Paulo como Pedro são pessoas muito duras. E no entendimento dele, a chave para tudo é Jesus. E ele fala, em nenhum momento Jesus deixa claro
que o conceito de uma união entre dois homens e duas mulheres é errado. Mas, amados, o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: o projeto de Deus para o início de uma família não é entre dois homens e nem duas mulheres. O projeto no início, e eu estou referendando, ou seja, ratificando, assinando embaixo aqui, é a mesma coisa, macho e fêmea. No início lá com Adão não tinha pai nem mãe, porém, depois, os outros que foram gerados tinham pai e mãe. E ele fala, esse macho e fêmea, entenda, vão deixar pai e mãe e iniciar um relacionamento do início de uma família. E ele diz o seguinte: portanto, aquilo que foi unido, não separe o homem. O princípio de Deus para o casamento é um homem e uma mulher, tornando uma só carne, vivendo as suas vidas. A partir de um momento que um homem e uma mulher se casam, agora eles começam uma nova vida, não dependente mais de pai e de mãe. Um grande problema nos relacionamentos é quando pai e mãe querem intrometer, sabia disso? Tem um cordão umbilical, parece. Escuta, você que é casado aqui, como eu disse, eu não quero ter uma ministração longa, quero ser breve nas minhas reflexões aqui, nas indicações, mas bem conciso e direto. A partir do momento que você casou com seu marido, a partir do momento que você casou com a sua esposa, não tem esse negócio de levar assunto, como diz, roupa suja, para papai e para mamãe. Amém? Você pode pedir um conselho, você pode pedir uma ideia, mas a partir do momento que você chega na casa do seu pai ou da sua mãe, detonando, queimando, estragando a foto do seu cônjuge, você pode criar uma situação que pode complicar o relacionamento da sua família. Se você tem algum problema, aprenda a resolver entre vocês. Ou então peça orientação espiritual para alguém, mas ali no seio familiar, tente manter a harmonia mais possível que você conseguir. Estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque aí queima, e aí depois, meu filhinho, essa mulher não está sabendo cuidar do meu filho, esse homem está sendo muito ignorante com a minha filha. Aí o que acontece? Os dois fazem as pazes, fica tudo bem, e aquela harmonia no restante da família destrói. Isso até com amizade, vocês já viram? Às vezes a mulher vai lá, queima o marido, queima a esposa para o caboclo lá ou para o outro lá, e queima. Aí de repente os dois ali faz as pazes, e aquela pessoa que escutou tudo aquilo queimou também, e os dois fazem as pazes, e você fica lá como o fofoqueiro ruim, e corta a amizade. É ou não é? Quantos já viram isso? Então tenha sabedoria. Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Eu te pergunto, em algum momento você fica se queimando para sua mãe, para o seu pai? Hein? Se eu sou uma pessoa muito difícil, vou falar para meu pai e para minha mãe, eu sou uma pessoa muito difícil. Mas se você está falando da sua esposa, ou se você está falando do seu marido, para o seu pai e para sua mãe, que é uma pessoa difícil, que é ruim, você está falando de você mesmo, porque o homem e a mulher, quando se casam, se tornam uma só carne. Quem é crente aqui? Quem acredita na palavra de Deus? Então esse é um princípio que você tem que compreender. Atualmente, casamento, a palavra casamento tem se tornado algo obsoleto, que as pessoas têm contraído, mas não compreendem o princípio. E como crentes em Cristo Jesus, fiéis, conhecedores da palavra de Deus, nós temos que aplicar o conceito bíblico, não o conceito da Globo, da Record ou do mundo afora, o conceito que gere o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa união é bíblico. Amém? Então quando você olha para sua esposa e você olha para o seu marido, você tem que compreender que biblicamente falando, diante de Deus, ele não vê dois, ele vê um. Amém? É uma só carne.
E aquilo então que Deus juntou, não separe o homem. Sabemos, infelizmente, que tem determinadas ocasiões que muitas pessoas se divorciam, mas como nós lemos aqui, não pode ser por qualquer motivo. Porém, nós temos que compreender que no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz bem claro que Deus odeia o divórcio. Então, quando a pessoa casa, ele não pode ficar achando que é igual a um namoro, porque qualquer coisinha, qualquer briguinha, ai meu Deus, aquela mulher fez um arroz de pipoca. Ai meu Deus do céu, esse homem, você acredita? Ai meu Deus, o que aconteceu? Ele não lava as vasilhas. Eu não aguento isso. Eu quero pedir o divórcio. Ai, eu acho que eu casei muito novo. Ai meu Deus, quando eu casei ele tinha cabelo, tá ficando careca. Ai meu Deus, depois que ela teve 3 filhos, o corpo dela não é igual ao mesmo. Vou separar. Eu li num livro que o casamento, a período de felicidade é 7 anos. Já estou em 8 anos de casado, está no momento de eu separar. Queridos, isso não são desculpas para o divórcio. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão se separando. Não é por causa de infidelidade, não é por causa de uma violência, é simplesmente em busca da felicidade. Tem uma briga, tem um momento ali que a pessoa, meu Deus, eu casei, eu achei que o casamento ia ser lua de mel o tempo todo, e não é. Semana passada eu comecei até a dar uma passada, assim, um pouquinho, em alguns exemplos. Que casamento, às vezes, as pessoas acham que tem que ficar num frenesi sempre, em alto nível. Ai meu Deus, é aquela viagem que nós fizemos para Maragogi. Ai, Morro de São Paulo. Ai meu Deus, é lá em Natal, Rio Grande do Norte. Ai meu Deus do céu, Gramados. Ai, o casamento é só isso? Não, queridos. A maior parte do seu casamento você vai estar trabalhando para pagar as contas. A maior parte do seu casamento, alguma expectativa sua será frustrada. Você sabia que na minha lua de mel, gente, nós guardamos ali. A Liz, quando nós casamos, foi imaculada. Eu estava naquele momento, meu Deus, agora é a hora. Saímos da igreja, e, oh aleluia. Quando chegou lá em Caldas Novas, deu uma labirintite nessa mulher, que ela não conseguia sair da cama. Ficava só assim, parecendo uma múmia na cama. Eu já tive o primeiro choque de realidade. Não foi o que eu pensei. Eu falei, nada. E a minha primeira lição foi aprender a comprar o remédio para curar labirintite. E aí eu descia, ficava lá na piscina sozinho, Às vezes o pessoal chega, nossa, você está sozinho, o que você está fazendo aqui? A lua de mel. Cadê sua mulher? Está lá em cima. Que legal. Que legal. E daí em diante, meu amigo, as coisas é assim. Tem um momento de alegria, de felicidade, que o casal tem que privar, assim, pela sua comunhão, pela sua unidade. E a gente vai aprendendo que tem os momentos que você vai ter um momento íntimo um com o outro, de sair só os dois, de conversar, mas a maioria do momento é você ali numa luta diária para o crescimento financeiro, espiritual, um do outro. E depois que vem os filhos, meu amigo, aí que acaba mesmo. É muita coisa que muda. Eu sempre brinco com a Liz, que no início, quando você tem um filho, você luta para colocar ele no mundo, depois você luta para manter ele no mundo. Tanto fisicamente como na vida. Porque a criança sobe na cama e pula e quase cai, bate cabeça, tanta coisa, é uma luta. Só que o casal tem que ter um princípio. Poxa vida, nós temos que ter o nosso momento especial de comunhão, de sabedoria. E agora eu quero ir para mais um ponto aqui que é muito importante, que o casamento tem deveres. Escuta o que eu vou falar aqui agora. Ninguém é obrigado a casar. Sabia disso? Diga assim comigo, ninguém é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a contrair essas obrigações, esses deveres. Ninguém é obrigado.
Jesus, até mesmo em determinada passagem, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, 9, versículo 12, as pessoas estavam perguntando para ele sobre o divórcio, essas coisas, e Jesus deu uma palavra muito dura, fechando as brechas por qualquer motivo besta, e não, vai divorciar não. E aí, os caras falam o seguinte: nossa, mas é muito difícil, é melhor nem casar. E Jesus fala o seguinte: nem todos é dado isso daí não, meu amigo. E ele fala: há pessoas que nascem eunucos. Sabe o que é eunuco? Quem sabe o que é eunuco aqui? Eunuco é aquela pessoa que é podado, é castrado, que não tem desejos. E ele diz: há pessoas que nascem eunucos. Esses dias eu vi um rapaz que ele nasceu daqui para cima, ele não tem essa parte de baixo, nem perna, nem nada. Aqui nele tipo afunila. Vocês já viram essas pessoas? E ele tem os braços bem fortes, ele anda assim, e pratica exercício e tudo mais, mas ele nasceu sem o órgão. É do umbigo para cima é que ele vive, para baixo ele nasceu sem isso. Então Jesus disse: há pessoas que nasceram eunucos. Outros, os homens fizeram eles se tornarem eunucos. Igual nós sabemos, hoje em dia não é comum, mas na época até de Cristo, nós vemos que tinham eunucos, que eram homens que eram castrados para cuidar das mulheres dos seus senhores. No livro de Atos, não sei se vocês lembram, quando Filipe está andando próximo de uma carruagem e tem um etíope lá, estava lendo uma passagem no livro do profeta Isaías. Aquele etíope que estava ali era um eunuco, ou seja, uma pessoa que foi castrado. E o terceiro ponto que a Bíblia diz é que há pessoas que se fazem eunucos para o reino de Deus, ou seja, pessoas que querem guardar o seu celibato para o reino de Deus. Escuta o que eu vou falar aqui agora. Não há nenhuma passagem bíblica que ordena que para ser sacerdote, pastor, líder, alguma coisa, a pessoa tem que fazer um voto de celibato. Muito ao contrário. A maioria dos apóstolos, dos discípulos, todos eram casados. Apenas Paulo e Barnabé escolheram seguir este caminho. Estão compreendendo isso? Só que Jesus fala o seguinte: nem todos é dado a isso, mas quem puder receber, faz igual lá o luva de pedreiro, receba. Amém? Então você quer viver solteiro pro resto da sua vida em prol do reino de Deus? É uma escolha sua, desde que você não sinta desejos, nem tenha inclinações para isso. Amém? Quem está entendendo? Paulo mesmo diz: queria que todo mundo fosse igual eu, mas por causa das continências, por causa dos desejos, casem-se. Amém? Mas nem todos podem receber isso. Todavia, se a pessoa escolheu casar, a escolha é sua. Você então tem que saber direitinho a pessoa que você vai escolher, para não dizer depois: foi Deus que me deu. Opa, peraí, Deus uniu. Quem te deu, quem escolheu foi você mesmo. Se você está vendo que a mulher é preguiçosa, ou se você está vendo que o homem é uma porta de ignorância, ou então que um é sonso que o outro, a escolha é sua. Mas talvez depois do casamento muda. Nem tudo muda. Várias pessoas, quando foram casar, alguns eu até dei uma dica: você está vendo como é que é a pessoa aí, só que é uma paixão avassaladora, vai e depois quebra a cara. E muitos olham para mim e falam: pastor, você avisou, né? Dizei, agora aguenta. Ora para Deus ter misericórdia. Mas a escolha é sua, e a partir do momento que você casou, você então entregou o seu coração para alguém. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, guarda o teu. Então, queridos, se você tem um amor pela sua vida, pelo seu coração, se você tem um princípio de guardar o seu coração, entregue então ele para a pessoa que vai dar valor. Amém? Escuta o que eu estou falando. Se no namoro a pessoa te maltrata, te acaba, te humilha, não tem nenhuma palavra de carinho, não tem nenhum abraço, está te traindo, querido, o que você está fazendo com essa pessoa? Toma posição na sua vida.
Amém? Amém? Toma uma posição nessa sua vida. Guarda o teu coração e entrega com uma pessoa que vai te valorizar. Esse dia eu estava escutando um pastor que ele deu uma palavra muito forte. Que tem homens que muitas das vezes as mulheres se submetem a um caboclo que já está morando com a mulher, já fez filho na mulher, já tem tempo que os dois estão vivendo junto, e a mulher fala: poxa vida, vamos casar? E o cara não quer casar. E ele ficou falando o seguinte, eu até concordei com ele: mas que raio de relacionamento é esse? Que a mulher serve para vocês morarem juntos, para fazer as coisas juntos, até mesmo para fazer filho junto, mas o homem não pode valorizar a mulher a tal ponto de poder dar o sobrenome dele para ela? Toma posição. Ou você me assume, porque se você não quer me assumir, qual que é o problema? Qual a dificuldade é de sei lá e vamos fazer o negócio registradinho direitinho? Então nós temos que tomar posição na nossa vida para a pessoa que nós estamos entregando o nosso coração. Amém? No livro de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, a Bíblia fala aqui de algumas responsabilidades. Estou vendo ali o relógio, eu quero mais uns 15 minutinhos da sua atenção. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, ou seja, da prostituição, dos relacionamentos ilícitos, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Uma pausa aqui. Poliamor não existe. Quem já ouviu falar de poliamor aqui? Que é um homem ter mais de uma mulher, ou a mulher ter mais de um homem. Esse negócio de swinger, isso é diabólico, tá me entendendo? Não tem outra palavra, é diabólico. A Bíblia está sendo bem claro: monogamia, um homem com uma mulher. Tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Não tem poder, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, por aplicar-vos ao jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Amém? Ah, Samuel, a mulher não tem direito sobre o próprio corpo. Eu tenho, então eu posso fazer o que quiser com ela? Não. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Lá no finalzinho, não é um versículo não, se eu não me engano, acho que é o versículo já 5. Diz assim: igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Ou seja, não é porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo depois que casa, ou seja, que ambos são o seu corpo, que você pode fazer o que quiser. Você tem que honrar a pessoa da sua esposa. Amém? Tem uma honra. O grande problema hoje em dia é que as pessoas não têm compreendido que aquela pessoa tem que ser honrada, tem que ser benquista. A Bíblia está falando de deveres. A partir do momento que você casou com alguém, você tem deveres. E a vida íntima, a vida conjugal, o relacionamento, o diálogo, os carinhos têm que ser mantidos. Eu vejo às vezes determinados homens que têm um carinho com as pessoas da rua, um carinho com as amigas, mas com a mulher um brutamonte. Já viu isso? Hoje em dia está tendo uma classe de homens que estão procurando psicólogas. Ai, você sabia que a minha esposa não está dando muita atenção, ele vai procurar uma menina solteira, eu posso me abrir contigo? Toma vergonha na cara, seu mala. Você é homem casado, conversinha querendo abrir seu coração para uma mulher solteira? Se você é crente tem pastor, se não está procurando pastor, é porque você está querendo fazer coisa errada, seu endemoniado.
Vigia, respeita a mulher que você casou. A mulher tem filho com o caboclo fica olhando para as mulheres na rua. Ai meu Deus, que coisa maravilhosa isso. Honra o corpo da sua mulher que fez ali um filho com você. Toma jeito. Se sua mulher não está muito legal, faz com ela uma academia, compra para ela umas roupas, elogia ela, tenta levá-la então, faz uma lipoaspiração, faz alguma coisa. Mas a mulher que você tem que cuidar não é a mulher da rua, é a sua. Amém? É a sua. O bom é que os Brad Pitt, os Rodrigo Hilbert da vida não vê os cabelos caindo, a barriga aumentando, os pés de galinha, está achando que está arrasando. Nós temos que tomar uma posição. Ah, Samuel, mas a minha mulher, ela tem deixado a desejar. Está deixando a desejar? Então comece a mudar o seu princípio. Você é um homem de casa. O tempo dela é só para filho. Então vamos fazer o seguinte: tempo para filho é isso, mas eu estou sentindo falta dos nossos momentos de comunhão, os nossos momentos de intimidade, os nossos momentos de diálogo. Então comece a regrar o seu tempo, faz uma viagem com ela, leva ela um momento ali só os dois, pede um dia, um vale night para o pai, para a mãe, para alguém para ajudar. Mas tenha o seu momento especial com o seu cônjuge. Se está acabando o diálogo, comece a ver o porquê. Um detalhe aqui muito importante. Posso continuar pregando, gente? Tá bom? Uma das coisas hoje em dia que tem sido um instrumento do inferno para destruir relacionamentos se chama internet. Celular. Tem casais que ao invés de conversarem, cada um fica no seu diálogo virtual, com sabe Deus lá quem, com sabe Deus lá o quê. Sabia disso? Fica 1 hora vendo dancinha de TikTok de alguém, mas ao invés de conversar com o cônjuge, não conversa. E queridos, a internet, Instagram, WhatsApp tem servido como uma ferramenta na mão do diabo para causar infidelidade. A mulher vai para a academia, ou então o homem está lá no trabalho. Ai meu Deus, eu não tenho o número dessa pessoa, mas eu descobri um Instagram. Vou mandar um direct. Oi, tudo bem? Tudo bem. Nossa, eu te vi lá naquele lugar. Você acredita que eu tive um sonho com você? Nunca nos conversamos, mas eu sonhei com você. E aí eu descobri você por acaso aqui no Instagram. Ah, que legal, poxa. Você fez um movimento lá muito bom. Nossa, lá no trabalho, você é o 10. Queria ser igual a você. Ah, tudo bem, kkk. E aí no outro dia, oiê, tudo bem? Passa uma semana, 15 dias, já está enviando nudes um para o outro. Mais um tempinho já está marcando encontro. Queridos, o que eu estou falando aqui são coisas que estão acontecendo de uma maneira endêmica, doente na nossa geração. E eu não estou falando aqui apenas com pessoas do mundo, estou falando entre crentes, entre cristãos. Está me entendendo? A internet tem servido como um início de relacionamentos de infidelidade virtual conjugal. E nós temos que vigiar. Nós temos que começar a ter o temor de Deus em nosso coração, de honrar a pessoa que nós escolhemos para viver junto, de estar um com o outro vigiantes. A Bíblia está dizendo aqui que nós temos que ter. Cada um tem o seu próprio homem, cada um tem a sua própria mulher, e ambos andem em sintonia um com o outro no diálogo, na comunhão, na intimidade. Se está faltando, liga o sinal de alerta, porque mais cedo ou mais tarde vai dar algum problema. Vai ou não vai? Vai dar. Ai meu Deus do céu, não sei porque o meu marido me traiu. Tem quanto tempo que vocês não têm momento de intimidade? Faz 1 ano. Nós temos que ligar o sinal de alerta. Nós temos que começar a vigiar o nosso relacionamento. Tem rede de casais? Vamos na rede de casais.
Estamos passando por algum momento de dificuldade, não estamos conseguindo resolver, vamos procurar ajuda pastoral para nos aconselhar, para orar conosco, antes que a coisa fique pior. Então nós devemos ter esse pensamento, e não começar a ficar inimigos, que quando começar a acontecer os erros, cada um fica tentando jogar um para o outro, e isso é desde o início. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13, quando acontece a queda, a mulher come do fruto, estava ali sozinha, o diabo ali conversando com ela, e depois nós vemos que ela entrega ali o fruto também para o seu marido, ele come, e ambos se veem que estão nus, cosem para si folhas de figueira, e se escondem da voz de Deus, e Deus chega: onde é que vocês estão? E aí eles falam: a gente escondeu porque tivemos vergonha, porque estávamos nus. Como é que você descobriu que está nu? Vocês me desobedeceram? E o que o homem fala? Veja que no começo não é nem Deus que fala, é Ele que fala: essa aqui é a mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aquele cara romântico, amoroso, protetor. Na hora do aperto, quando acabou o diálogo, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: Senhor, a mulher que tu me deste, essa criatura, eu não pedi, mas o Senhor criou. Eu estava dormindo quando o Senhor tirou essa criatura ali da minha costela. Essa mulher que tu criaste, não é osso dos meus ossos, mas não é carne da minha carne, não. A mulher que tu criaste, essa mulher me deu fruto. Você acredita nisso, Deus? Jogou a mulher na fogueira. Agora é contigo aí, ó. Aí a mulher desconsolada, desamparada, perdida ali. Não, Senhor, também não vou assumir não. Foi a serpente aí que me enganou. Queridos, mas o pecado só entrou depois que Adão comeu do fruto, porque a palavra não tinha sido dado para Eva, o mandamento tinha sido dado para quem? Para Adão. A animosidade. Você é o homem da casa. Se você está vendo o seu casamento indo para a água abaixo, se está tendo problema de relacionamento com a sua mulher, você é a pessoa que tem que tomar uma posição. Amém? Estou sentindo desejo, está passando besteira na minha cabeça. Toma uma posição, antes que a coisa vai por água abaixo. Hoje em dia nós estamos vivendo num tempo muito difícil para manter-se santo. Hoje em dia a pornografia está literalmente na palma da sua mão. É ou não é? O seu celular. Há um tempo atrás, 15, 20 anos atrás mais ou menos, o acesso a materiais pornográficos era difícil. Quantos se lembram que existia uma época videolocadora? Você sabia que já existiu videolocadora antes de Netflix, Amazon? E o homem, quando queria ter acesso a esse material, tinha uma salinha lá, e era a salinha da vergonha. O medo do homem de entrar aqui e alguém ver era um absurdo. Ter um conteúdo assim tinha que ser numa banca de jornal. Hoje em dia, na palma da sua mão, tem homens ficando viciados, e para piorar, não só homens, mas também mulheres. Amém? Mulheres. Tem filmes e livros aí que faz a cabeça das mulheres: ai meu Deus, 50 tons de cinza, Richard Gray, Carlos Gray, sei lá o nome do Gray, tem uma coisa de Gray. A mulher casada vem aqui e fala: ai meu Deus do céu, meu marido poderia ser assim, bilionário. Aí olha para o marido, aquele cara lá, com aquele tanquinho, mas com uma roupa, um monte de roupa em cima, aquele trem. Marido ganhando um salário mínimo na luta, fazendo Uber. Aí olha para o lado e fala: ai meu Deus, que tragédia que eu casei. O problema é que nós começamos a projetar o nosso relacionamento, o dos outros. Você quer a mulher dos outros, você quer o homem dos outros, você quer aquele relacionamento. E hoje em dia nós vivemos ali no mundo da internet, das mídias digitais, que são casais sempre sorrindo, tudo bem, mas não tem nada de bem, nada não, está tudo lascado.
Aquilo é tudo mentira. Se você quer viver bem, coloque os princípios bíblicos então na sua vida, no seu relacionamento. Amém? Quem está me entendendo? Já falei um pouquinho de solteiros, falei de casados agora, e vou entrar agora no último tópico que eu quero pregar. Casamento entre um homem e mulher, surgem filhos. Amém? Tem o quê? Filhos. A Bíblia diz no Salmo capítulo 127, versículo 3, que os filhos são a nossa herança no Senhor. E na condição de filhos, os mesmos devem seguir o entendimento de honra. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 4, vamos ler. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 4. Diz assim: vós filhos, quem é filho aqui? Talvez você não é casado, mas todo mundo que está aqui é filho. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quero ter um filho. Nós acabamos de apresentar aqui o pequeno Arthur. O Arthur não está sabendo o que a gente está fazendo aqui, mas os pais estão sabendo. Quando a gente consagra aqui, na verdade, a responsabilidade, estou passando para o Igor e para a Thalita, como todo mundo aqui que já tem filho, a responsabilidade é sua. Ah, mas meu filho, ele já tem 18, já tem 20 anos de idade, deixou de ser seu filho? Deixou? Tem 30 anos, deixou de ser seu filho? Então crie-o, ensine-o, repasse para ele os princípios da palavra de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz, enquanto você estiver andando com seus filhos, ensine a palavra de Deus, ensine os mandamentos. Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina teu filho no caminho que se deve andar, quando mais velho ele estiver, não se desviará dele. Ou seja, ensina teu filho. Não irrite, a Bíblia diz, não irrite os seus filhos. Não quer dizer assim o seguinte, você não pode contrariá-los, dizendo não é isso que a Bíblia está dizendo, mas é irritar. Eu vou ser um pai odioso para o meu filho, uma mãe odiosa. Não, ensine-o com princípios bíblicos, na palavra de Deus. E você que é um filho, que está aqui na igreja, que já tem entendimento, você como filho deve honrar o seu pai e a sua mãe. É o 5º mandamento. E este é o mandamento que fala sobre você viver mais na terra. Queridos, vai lá no morro, lá no Rio de Janeiro. Quantos pais choram por seus filhos que morreram com 18, 17, 20, 19 anos? Ali na mão do tráfico, da bandidagem. E a maioria desses pais fala o seguinte: eu instruí tanto meu filho não andar com aquela pessoa, ele não me ouviu e se deu mal. É ou não é? Eu já sempre falo com meus filhos: meu filho, você pode ter vários amigos, mas ninguém te ama tanto como eu e a sua mãe. Se o seu amigo te falar alguma coisa e você sabe que o papai e a mamãe não gostam, não vá na ideia dele. Eu já ensino meus filhos desde pequeno: se alguém te oferecer alguma coisa para você usar, fumar, não é seu amigo, sai de perto. Eu te ofereceria? Não. Então seu pai e a sua mãe te ama, e é isso que você tem que seguir. Ah, Samuel, mas tem pai e tem mãe aí que é terrível. Isso é exceção. A maioria dos pais e mães amam seus filhos, mesmo que nem crentes são. Sendo evangélicos, sendo crentes, aí que tem que demonstrar muito mais o amor para os seus filhos. Amém?
A Bíblia diz, para finalizar aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você tem uma mãe, você tem um pai que está doente, que está passando fome, está enfermo. Você, como filho, tem a obrigação de cuidar deles. Amém? Amém? O meu pai faleceu tem 2 anos. A minha mãe ficou desconsolada, quebrada. Mas eu, como filho, fui lá e disse: ó, vai ficar tudo bem. Estou aqui, que deve é. Estamos aqui junto. Amém? Eu, como filho, como homem, filho mais velho, sendo a coluna. A minha mãe, eu tenho certeza, quando eu olhar para mim, eu falo: Samuel é uma coluna de força. E nós, como filhos, você está vendo que alguma pessoa está debilitada? É isso que tem que fazer. Amém? Você pai, você mãe, tem os seus filhos? Não, a prioridade da minha vida é o meu trabalho. Se possível, eu deixava meu filho ali, ó, das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite numa creche, que eu não quero saber da criação de filhos. O seu foco principal é os seus filhos. Amém? Não adianta você ser um excelente profissional, não adianta você ser um exímio no seu trabalho, nos seus estudos, falar não sei quantas línguas, e ser uma péssima mãe ou um péssimo pai. Amém? Você falhou na sua missão. A sua maior herança não é o seu carro do ano, nem as suas casas. A sua maior herança são os seus filhos. Quem me entendeu isso, diga amém. Queridos, eu poderia falar aqui pelo menos mais 2 horas, mas o tempo não me deixa. Mas sempre que eu puder, eu quero dar uma faladinha um pouquinho nessa questão de família, para você viver uma família no propósito de Deus. Um forte aplauso ao Senhor Jesus. Se coloque de pé. E o que eu falei aqui, não se esqueça. Se estiver passando algum problema no seu relacionamento, aqui tem aconselhamento pastoral que pode te ajudar a orar com você e ajudar você nessa situação, amém? Não deixe para resolver esses problemas lá na frente, ou deixe procrastinar, porque isso pode ser a falência do seu relacionamento. Tem alguém aqui nessa noite que quer ser recebido? Ah, eu estou vindo de outra igreja, tem um tempinho que eu estou aqui, quero ser recebido. Faz assim um sinal, que nós oramos por você. Todo mundo aqui já é de casa? Amém, então. Os irmãos vão estar pegando aqui. Você pode vir já, pode estar pegando. Onde você está aí, feche os seus olhos. Espírito Santo, nós acabamos de ministrar uma palavra que fala sobre a família no propósito de Deus. Vivendo como homem, como mulher, no propósito que Deus tem para nós. Te pedimos que o Senhor venha estar blindando os casamentos, venha estar sarando relacionamentos, curando feridas, todo mal, toda seta que o inimigo lançou, que tem maculado o amor, a intimidade, o diálogo, o carinho, minando não apenas o relacionamento entre o casal, mas também o relacionamento entre pais e filhos. Nós repreendemos esse espírito maligno que tenta influenciar para a destruição, para a separação, retirando a alegria. Nós repreendemos e pedimos que o teu Espírito venha agir em cada casamento, em cada lar, trazendo alegria, trazendo paz, harmonia, aliança, andando nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Se você está com seu cônjuge, está com seus filhos, dê a mão, então abrace, e ore pela pessoa que está perto aí de você.